Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do nosso curso de Direito Previdenciário. E neste módulo nós estudaremos a aposentadoria e pensão excepcional concedida ao anistiado político. Nós vamos introduzir o conteúdo, aquela contextualização histórica, bem breve agora, e vamos depois detalhar. Esta é a maior das leis dentre os benefícios decorrentes de legislação especial que estamos estudando. Então temos uma lei extensa, com muitos detalhes, muitas terminologias, e vamos trazê-la de forma diagramada para que vocês possam conhecer o conteúdo e, devagarinho, memorizar, fixar e chegar na sua prova voando. Tá bem? Vamos então, começar, vamos para a tela e vamos conhecer então esta aposentadoria e pensão excepcional do anistiado político. Vem comigo. Muito bem. Muito bem, vamos falar agora dos benefícios decorrentes de legislações especiais, especificamente a aposentadoria e pensão excepcional devido a quem? Ao anistiado político. Onde é que está isso? Está na Lei 10.559 de 2002. Muito bem, vamos fazer uma rápida contextualização histórica. Trata-se de uma anistia política. O que é uma anistia política? Em poucas palavras, é um perdão aí de um crime político, por exemplo, em benefício de dois grupos, quais sejam. Primeiro grupo, aos que foram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, em decorrência de motivação exclusivamente política. Motivação exclusivamente política. Então vejam, pessoas que foram atingidas, os que foram atingidos por motivação exclusivamente política, seja por meio de atos de exceção, seja por meio de atos institucionais, seja por meio de atos complementares. Eu ainda vou, durante a nossa aula, eu vou detalhar isso para vocês. Pois bem, e o segundo grupo, que também tem direito a esta pensão excepcional do anistiado político, são aqueles que participaram, seja de forma direta, seja de forma indireta, de fatos ocorridos no território nacional, lá de 16 de julho de 34 até 2 de setembro de 61, depois eu explico o porquê dessas datas, e que constituam crimes políticos definidos em lei. Então, os que participaram desses denominados crimes políticos definidos em lei, ou que foram atingidos por atos de exceção, atos institucionais ou atos complementares, essas pessoas terão direito à aposentadoria ou à pensão excepcional do anistiado político, tá bom? Em resumo, são pessoas aí que sofreram as consequências, em regra, de perseguições, de perseguições políticas, de motivações exclusivamente políticas, ou até mesmo aquelas que cometeram os ditos, pela legislação da época, crimes políticos definidos em lei. E essas pessoas serão amparadas agora, por uma perseguição que sofreram no passado, por prejuízos que sofreram em sua vida por conta dessa perseguição política, por exemplo, e vão receber uma aposentadoria ou pensão excepcional, por conta dessa anistia política. Vamos entender? Bom, esse é o contexto. Agora, vamos ao detalhe da lei. Vem comigo. Para estudarmos essa lei, para entendermos essa lei, nós temos que começar pela leitura do ADCT, em seu artigo 8º, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O artigo 8º diz o seguinte, de acordo com o artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, está lá no finalzinho da sua Constituição, será concedida anistia. Então vamos ver quem são os anistiados políticos. Dois grupos. O primeiro grupo, nós já vimos, agora reforçando. Os que foram atingidos em decorrência de motivação exclusivamente política por atos de exceção, institucionais ou complementares, no período que vai de 18 de setembro de 46 até a data da promulgação da Constituição Federal de 88, que é 5 de outubro de 88. E também os que participaram, será concedida anistia a um segundo grupo, aos que participaram direta ou indiretamente de fatos ocorridos no território nacional que sejam chamados aí, que configurem crimes políticos nos termos da lei, tá certo? Então vejam,
se a pessoa ela foi atingida por perseguição exclusivamente política, ou se ela se enquadrou no que era definido como crime político, nos termos da lei, ela vai ter direito a uma anistia política. Só que existem os períodos, tá? Para aqueles que foram ali atingidos por motivação exclusivamente política, vai lá de 18 de setembro de 46 até a promulgação da Constituição Federal em 5 de outubro de 88. E no caso dos que participaram direta ou indiretamente, né, de atos no território nacional que constituam crimes políticos, aí, pessoal, o período, volta para a tela, vai de 16 de julho de 1934 até 2 de setembro de 61. O que aconteceu em 2 de setembro de 61? É a data em que foi promulgada um ato adicional, o equivalente a uma emenda constitucional à Constituição da época. Daqui a pouquinho a gente detalha isso, mas vamos lá. Muito bem. Uma vez que aqueles grupos mencionados no slide anterior que venham a ser anistiados, quais são as garantias que têm esses anistiados políticos? Muito bem. Estes anistiados políticos que nós já mencionamos no slide anterior, quais são? Serão assegurados promoções na inatividade, ao cargo, né, promoções, vamos colocar aqui, ó, promoções na sua inatividade, eles serão promovidos ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, né? Como assim, professor? A que teriam direito? Pois é, eles foram preteridos, eles não estavam mais ativos porque foram perseguidos ou foram aí condenados por crimes políticos, ou seja, se eles poderiam ter tido promoções, né, a cargo, emprego ou posto de graduação na sua carreira profissional, e só não tiveram porque eles foram impedidos de prosseguir. Eles tiveram a sua vida interrompida, a sua vida profissional interrompida, por conta ali dessas situações políticas, sejam crimes políticos, sejam perseguições políticas, situações definidas aí para perseguir aqueles que de fato estavam contra o sistema da época. Vamos seguir, vem comigo, olha só. Então, os anistiados políticos, a eles serão assegurados as promoções aqui na inatividade a que teriam direito no seu cargo, emprego, posto ou graduação se estivessem em serviço ativo. Não estão, mas se tivessem continuado trabalhando sem esta perseguição política, por exemplo, onde eles estariam hoje? Mais ou menos isso, tá? Obedecidos os prazos de permanência em atividades previstos nas leis e nos regulamentos vigentes, né? Claro que para saber onde eles estariam hoje, em qual cargo, emprego, posto ou graduação, né, desses perseguidos politicamente, devem ser respeitadas as características e as peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis, das carreiras dos servidores públicos militares, né, e os respectivos regimes jurídicos. Então vejam, aqueles servidores públicos civis, servidores públicos militares, que tiveram a sua carreira interrompida, né, por situações relacionadas aí a crimes políticos configurados pela legislação da época, ou até mesmo por perseguição política, né, perseguição por motivações exclusivamente políticas. Todos esses tiveram a sua carreira, né, seja como servidor público civil, seja como servidor público militar, interrompidas. E aí, de acordo com suas características e peculiaridades, né, onde eles estariam hoje? Onde pessoas que estavam na mesma graduação que eles na época estão hoje, né? E é isso que nós vamos ver a partir de agora, que essas pessoas terão garantidos aí na inatividade os valores referentes ao mesmo cargo, emprego, posto ou graduação que teriam direito, tá? Se tivessem permanecido na ativa. Vamos seguir. Fiquem tranquilos que eu vou detalhando para vocês. Olha só. Aqueles benefícios que detalhei no slide anterior, né? Quais sejam? A garantia ao cargo, emprego, posto ou graduação, a que teriam direito se estivessem na ativa, mesmo estando na inativa, né? Estando inativos. Pois bem, aqueles benefícios mencionados ficam assegurados não apenas aos servidores públicos civis e militares, mas também aos trabalhadores do setor privado, dos dirigentes e representantes sindicais, que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido o quê? Punidos ou demitidos, ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, tá? Bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais
em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. Então vejam, não apenas servidor público civil ou militar que tiveram a sua carreira interrompida, mas essa anistia vale também aos trabalhadores do setor privado e dirigentes sindicais, tá? Então vejam, trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que por motivos exclusivamente políticos foram punidos, demitidos, compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, né? Ou impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou de expedientes oficiais sigilosos. O que isso significa em outras palavras? Servidor público civil ou militar, que teve a sua carreira interrompida, né? E eles vão ter direito, né, nós vamos detalhar isso, aos valores referentes àqueles que eles receberiam, né, hoje, se tivessem permanecido no cargo desde a época em que foram afastados. No caso dos servidores da iniciativa privada, dos dirigentes e representantes sindicais, né, também, quando por motivação exclusivamente política, eles foram demitidos, punidos, compelidos ao afastamento, né, ou até mesmo impedidos de exercer suas atividades profissionais por pressões ou por ofícios sigilosos, também nós vamos ver que eles terão direito aí a esses benefícios devidos aos anistiados políticos. Fechou? Bora junto, vamos descobrir quais são. Do regime do anistiado político. O regime do anistiado político compreende os seguintes direitos. E não é só esses que estão nesse slide, não. Temos outros slides sobre isso. Olha só. O primeiro direito do anistiado político, ele vai ter uma declaração de que é um anistiado político. Então, portanto, o primeiro direito do anistiado político é uma declaração formal dizendo que ele é um anistiado político. É um direito dele. Ele tem direito de ser reconhecido oficialmente como anistiado político. Segundo direito. Ele tem direito a uma reparação econômica, né? Dinheiro. Dinheiro. Ele tem direito a dinheiro. Reparação econômica, né? Não de caráter remuneratório, de caráter indenizatório. E essa reparação econômica pode ser ou em prestação única, uma única indenização de grande valor, ou em prestação mensal, parcelas mensais, como estudaremos a seguir. Beleza? E essa prestação será mensal, permanente e continuada. Então, a reparação econômica, né? Ele pode ter direito a uma reparação, além, claro, da declaração de anistiado, terá direito também a uma reparação econômica, que tem caráter indenizatório, e pode ser em parcela única ou em parcelas mensais, né? Permanentes e continuadas. Vamos seguir. Asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade nas condições estabelecidas no caput dos parágrafos 1º e 5º do artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, nós vamos aprender tudo isso, viu, pessoal? Nós vamos aprender como será essa reparação mensal, como será essa reparação única, tá? É uma opção única ou prestação mensal, tá? Ele pode ser readmitido ou até mesmo receber uma promoção na inatividade, cujo detalhamento nós vamos começar a passar a partir de agora. Vamos lá. Além disso, também compreende os seguintes direitos. O regime do anistiado político. Além dos dois do slide anterior, temos mais dois aqui, olha só. Ele também terá direito à contagem para todos os efeitos do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, em virtude da sua punição ou de fundada ameaça de punição, ou seja, ou ele foi punido ou ameaçado de ser punido, tá? Por um motivo exclusivamente político, vedada a exigência, isso aqui é importante, vedada a exigência do recolhimento de qualquer contribuições previdenciárias. Então vejam, ele vai ter direito à contagem do seu tempo de anistiado político, tá? Do tempo em que esteve como anistiado político, compelido ao afastamento das atividades profissionais por punição ou fundada ameaça de punição por motivos exclusivamente políticos. Olha que interessante. Todo o tempo em que esse anistiado político esteve afastado das suas atividades por motivos exclusivamente políticos, né? Por tendo sido punido ou ameaçado de punição,
será contado para todos os efeitos, esse tempo. Então, haverá contagem de tempo em que ele esteve anistiado, né? Para o anistiado político, o tempo em que ele deixou de trabalhar, né, e viveu como anistiado, por ter sido punido ou ameaçado de punição, ele vai ter esse tempo contado para todos os efeitos. No entanto, não haverá contribuição previdenciária sobre esse tempo. Então ele vai ganhar o tempo como se contribuído tivesse, sem ter que contribuir. Vamos seguir. Também terá direito, mais um direito do anistiado político, conclusão do curso em escola pública ou, na falta de escola pública, com prioridade para a bolsa de estudo, a partir do período letivo interrompido. Pois é, aqueles que estavam estudando e foram impedidos de continuar estudando, né? Por quê? Porque foram punidos. Olha só, ele teve o período letivo interrompido para tanto o punido, o estudante que foi punido, tá? Em escola pública, ou registro do respectivo diploma para os fins, para os que concluíram o curso em instituições de ensino no exterior, mesmo que este não tenha correspondente no Brasil. Então veja, para aqueles que estavam na escola pública, terão direito de conclusão do curso em escola pública ou bolsa de estudo para escola particular, tá certo? A partir do período letivo que foi interrompido. E, no caso de estudante de escola pública, ou daqueles que concluíram o curso no exterior, esse curso será reconhecido aqui no Brasil, mesmo que não tenha correspondente no Brasil. Por quê? Porque às vezes o cara fugiu para fora do Brasil, ele foi impedido de estudar aqui, estava sendo perseguido ou punido aqui, ele foi estudar lá fora, e mesmo que não tenha o correspondente aqui dentro, o correspondente curso aqui no Brasil, o diploma dele, né, será aqui reconhecido no Brasil. Olha só como diz, mesmo que não tenha correspondente no Brasil, eles terão registro do respectivo diploma aqui no país, exigindo-se para isso apenas o diploma ou o certificado de conclusão do curso em instituição de reconhecido prestígio internacional. Então, em sendo um curso de reconhecido prestígio internacional, ele será registrado aqui no Brasil, seu diploma, mesmo que não tenha similar aqui no Brasil. Vamos seguir. Mais direito do anistiado político, olha só. Direito do anistiado político. No caso de servidor público civil, ele tem direito a quê? A reintegração, tá? E dos empregados públicos punidos, também. Então, tem direito de reintegração dos servidores públicos civis e também dos empregados públicos, quando punidos, né? Por que eles serão reintegrados? Ora, porque eles foram punidos com interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão dos trabalhadores ou porque eles aderiram à greve em serviço público e em entidades essenciais de interesse de segurança nacional por motivo político. Então, nesses casos, tanto o servidor público civil como os empregados públicos têm direito à sua reintegração. Mais um dos direitos que vocês devem colocar lá na sua tabelinha do anistiado político. Vamos seguir. Muito bem. Seguindo. Reintegração. Vamos falar um pouco sobre a reintegração. Olha só. O que a lei traz sobre a reintegração? Aqueles que foram afastados em processo administrativo, instalados com base na legislação de exceção, aquela legislação da época, né? Aquela legislação de exceção, sem direito ao contraditório, sem direito à própria defesa, até mesmo nessa legislação de exceção, foram julgados e afastados em processos administrativos, impedidos até mesmo de conhecer os motivos e fundamentos da decisão, tá? Estes que foram afastados por processos administrativos em legislação de exceção, sem direito ao contraditório, sem direito à ampla defesa, como vimos aqui, impedidos até mesmo de conhecer os motivos do seu afastamento, dos fundamentos da decisão contra ele, a ele será garantido o direito à reintegração aos seus cargos. Pois é, tanto os que foram afastados ali por essa situação de exceção, né, afastado em processos administrativos, quando, em legislação de exceção, repito,
sem direito ao contraditório, sem direito à própria defesa, ou até mesmo sem saber dos motivos da decisão, que levaram à decisão, eles serão reintegrados. É um direito, como vimos, serão reintegrados aos seus cargos. Vamos seguir. Além disso, pessoal, vamos falar um pouquinho agora da declaração da condição de anistiado político. O que é essa declaração? Bom, são declarados anistiados políticos. Quem será declarado como anistiado político? Aqueles que no período de 18 de setembro de 46 até a data da promulgação da Constituição Federal, que é 5 de outubro de 88, né, por motivação exclusivamente política, foram, primeiro, então, quais serão, quem será declarado anistiado político? Né? Tá aqui, ó. Aqueles, como já vimos, antecipamos, e agora estou colocando aqui no transcorrer da lei, ela reforça esse tema. Os atingidos por atos institucionais ou complementares ou de exceção na abrangência do termo. Então vejam, quem foi atingido por atos institucionais, atos complementares ou atos de exceção, né, em regra são aqueles, né, mais arbitrários, autoritários, sem direito ao contraditório, ampla defesa, enfim, né, por motivo exclusivamente político, não se esqueçam disso. Serão declarados anistiados políticos, também serão declarados anistiados políticos. Os que foram punidos com transferência, pois é, a transferência também é uma punição, tá? Em alguns casos, para a localidade diversa daquela que exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças do local de residência. Pois é, às vezes, para poder prejudicar aquela pessoa que estava sendo perseguida, mudavam ela de localidade para uma localidade bem aquém da que ela desejava, né, como uma forma de punição. Então, ele também será declarado como anistiado político. Além disso, também serão declarados anistiados políticos aqueles que foram punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes às suas carreiras administrativas. Pois é, aqueles que perderam seus cargos em comissão por perseguição política. Quem perdeu o seu cargo em comissão por perseguição política, né, aqueles que já estavam incorporados ao contrato de trabalho ou até mesmo que eram inerentes à sua carreira administrativa, eles perdendo esse cargo de comissão, serão declarados anistiados políticos. Tem mais? Tem. Coloque na sua tabelinha, olha só. Também serão declarados anistiados políticos. Estamos falando dos que são declarados anistiados políticos. Lembrem-se que sempre devem ser declarados anistiados políticos pelas situações colocadas, se e somente se houver motivação exclusivamente política. Olha só, aqueles que foram compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada para acompanhar o cônjuge. Então, aqueles que acabaram sendo aí, né, meio que induzidos, compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada para que pudessem acompanhar o cônjuge, serão declarados anistiados políticos. Além disso, aqueles que foram impedidos de exercer na vida civil determinada atividade específica em decorrência de portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica. Pois é, havia portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica que impedia de se exercer determinadas atividades profissionais da vida civil. Se esta pessoa foi uma das que foram impedidas de exercer as suas atividades profissionais da vida civil por força desta portaria reservada do Ministério da Aeronáutica, também será declarado anistiado político. Beleza? Vem comigo. Temos aqui mais situações. Depois vamos continuar, porque não acaba não. Olha só. Também serão declarados anistiados políticos. Quem mais? Sempre se houver motivação exclusivamente política, tá? Exclusivamente. Se cair na prova independentemente de motivação política, ou se cair na sua prova motivação prioritariamente política, não. É exclusivamente política. Lembrem disso. Motivação exclusivamente política, sempre. Os que foram punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer a atividade profissional em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos,
né, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais. Nós já vimos isso, tá? Mas agora estamos estruturando, porque agora estou falando especificamente da condição de declaração de anistiado político. Pois bem, esses que foram punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas ou impedidos de exercer atividades profissionais por pressões ostensivas, expedientes oficiais, né, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes sindicais, são declarados anistiados políticos. Além disso, os que foram punidos com fundamento em atos de exceção, atos institucionais ou atos complementares, ou até mesmo aqueles que sofreram punição disciplinar quando estudantes. Então vejam, você vê que a lei ela vai e volta, ela repete algumas coisas, e eu trago para você, porque a cada vez que ela repete, ela traz mais uma informação. Aqui, por exemplo, estamos falando dos declarados como anistiados políticos. E aqueles que foram punidos com fundamento nos atos de exceção institucionais ou complementares, né, serão anistiados políticos, declarados anistiados políticos, terão direito ali àqueles direitos ao anistiado político que vimos, inclusive aqueles estudantes que sofreram a punição disciplinar. Fechado? Vamos continuar. Muito bem. Também, e continuando a lista, ó, ainda não acaba nesse slide, tá? Também são declarados anistiados políticos aqueles que, por motivação exclusivamente política, entre 18 de setembro de 46 até 5 de outubro de 88, a lista continua, foram abrangidos pelo Decreto Legislativo número 18, de 15 de dezembro de 61, e também pelo Decreto-Lei número 864, de 12 de setembro de 69. Você tem que saber disso para a prova? Não. Você tem que conhecer, você tem que saber disso, mas não conhecer o decreto, né? O Decreto Legislativo número 18, pessoal, de 15 de dezembro de 61, esse decreto, esse primeiro aqui, ó, este primeiro, ele concede anistia aos que praticaram fatos definidos como crimes, tá? Então esse decreto legislativo, ele concede anistia aos que cometeram os crimes, né, políticos. E este segundo decreto aqui, ó, 864 de 69, ele altera o artigo 2º do decreto legislativo anterior, do decreto legislativo 1. Então vejam, o decreto legislativo, o primeiro dos decretos legislativos mencionados, ele trata daqueles que foram anistiados por terem cometido crimes políticos definidos em lei da época, beleza? E o segundo decreto mencionado, ele apenas altera um dos artigos do primeiro decreto, que trata dos crimes políticos praticados ali, né, pelos que então, aos que foram concedidos anistia política. E eles, por terem sido anistiados por aquele decreto da época, serão considerados agora também anistiados políticos. Tá certo? Vamos seguir. Mais um caso de anistiado político por declaração. Olha só, também são declarados anistiados políticos os que foram demitidos, sejam servidores públicos civis, sejam empregados em todos os níveis de governo, em fundações públicas, em empresas públicas, em empresas, né, sociedades de economia mista, sob controle estatal, né? Agora tem uma exceção, olha só, exceto nos comandos militares, no que se refere o disposto no parágrafo 5º do artigo 8º do ADCT, tá certo? Que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Então vejam, os que foram demitidos, sejam servidores públicos, empregados de todos os níveis de governo, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresa pública, todos eles aqui, eles terão aí a sua declaração de anistiado político. Todos esses demitidos, exceto aqueles comandantes militares que são citados ali no ADCT. Determinados comandantes militares, ainda que tenham demitido e perdido seu cargo, estes não serão declarados anistiados políticos, porque eles eram comandantes militares, tá? Mas todos os demais ali que trabalhavam, né, em serviço público civil, empregado de todos os níveis de governo, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista sob controle estatal, todos eles serão declarados anistiados políticos por conta dessa demissão, né? Demissão desde que, lembrem do caput ali, demissão desde que motivação exclusivamente política.
Todos os casos que eu estou mencionando são casos de declaração de anistiado político, desde que motivação exclusivamente política para os fatos aqui mencionados. Vamos seguir. Lista grande, mas estamos avançando. Olha só. Também são declarados anistiados políticos aqueles com motivação exclusivamente política que foram punidos com cassação da aposentadoria ou disponibilidade, ou seja, perderam a aposentadoria ou disponibilidade por razões políticas, são anistiados políticos. Aqueles que foram desligados, licenciados ou expulsos, ou de qualquer outra forma, compelidos ao afastamento de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, pouco importa, né? Ou decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. Todos que foram desligados, licenciados, expulsos ou compelidos ao afastamento de suas atividades por motivos exclusivamente políticos. Vamos seguir. E no período mencionado, né? De 18 de nove de 46 até a promulgação da Constituição Federal de 88. Vamos seguir. Também são declarados anistiados políticos aqueles que foram punidos com transferência para a reserva remunerada, aí no caso dos militares, né? Reformados ou já na condição de inativos com perda dos proventos por atos de exceção, institucionais ou complementares na plena abrangência do termo respectivo de exceção institucional ou complementar por motivação exclusivamente política. Tá certo? Todos esses, né, foram colocados na reserva, transferidos para a reserva remunerada, reformados e na condição de inativos, aqueles que tiveram ali a perda dos proventos por questões políticas, serão declarados anistiados políticos. E por que eu estou trazendo para vocês todos os que são declarados anistiados políticos? Porque todos esses são os que terão direito ao benefício que nós vamos começar a estudar já já. Nem começamos. Estou só trazendo para vocês os que terão direito a esse benefício por terem sido declarados anistiados políticos. Vamos seguir. Também são declarados anistiados políticos. Olha quanta gente. Sempre que por motivação exclusivamente política. Quem mais? Os que foram compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador. Pois é. Teve gente que foi compelido a exercer de graça mandato eletivo de vereador. Por quê? Por força dos atos institucionais. Ele era obrigado a exercer o mandato de vereador gratuitamente. Também aqueles que foram punidos com cassação dos seus mandatos eletivos, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, em todos os níveis de governo. Perdeu o seu mandato político por causas, né, exclusivamente políticas, né, motivação exclusivamente política, serão declarados anistiados políticos e terão direito aos benefícios que estudaremos aqui. Vamos seguir. Então, cessação dos mandatos eletivos do poder legislativo ou executivo vai ser considerado anistiado político e ter direito aos benefícios. Quem mais? Na condição de servidor público civil ou empregado em todos os níveis de governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de sociedade de economia mista sob controle estatal. Nós já vimos um bem parecido com esse, mas o final é diferente. Olha só. Que tenham sido punidos ou demitidos, por quê? Por interrupção de atividade profissional em decorrência de decisão de trabalhadores, né? Então, com base de decisão de trabalhadores, ele foi punido ou demitido com interrupção das atividades profissionais. Quer dizer, os trabalhadores, eles decidiram algo ali, eles fizeram por exemplo, uma votação, uma assembleia, e decidiram por algo esses trabalhadores, e por terem decidido aquilo, foram punidos, foram demitidos ou tiveram suas atividades profissionais interrompidas. Serão declarados anistiados políticos. Mas ainda não acabou. Está acabando, olha só. Agora acabou, pessoal. Esse é o último slide sobre os declarados anistiados políticos, tá? Também são declarados anistiados políticos aqueles que de setembro de 46 a outubro de 88, por motivação exclusivamente política, foram, vamos lá, sendo servidores públicos. Eles foram o quê? Punidos com demissão ou afastamento e que não requereram retorno ou reversão à atividade no prazo em que transcorreu de 28 de agosto de 79
a 26 de dezembro de 79. Foi uma possibilidade que eles tiveram de requerer retorno ou reversão à atividade. Se eles foram punidos com demissão ou afastamento e que não requereram esse retorno ou reversão à atividade, serão anistiados políticos, tá certo? Ou tiveram seu pedido indeferido. Caso tenham feito a solicitação de retorno, o seu pedido foi indeferido, arquivado ou não conhecido. E tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva ou reformados. Ou seja, servidores públicos que foram demitidos, afastados, sem aposentadoria, sem possibilidade de retornar, de reverter, né? Sem possibilidade de requerer o retorno ou reversão à atividade, ou se requereram, foi indeferido, não foi nem tomado conhecimento, foi ignorado, né? E também não teve aposentadoria, não teve, no caso do servidor militar, não foi para a reserva, nem foi reformado. Ou seja, não conseguiu voltar nem se aposentar. O que ele será? Anistiado político. E por fim, o último anistiado político é esse aqui, ó. Aqueles que foram impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público. Pois é, eles foram aprovados, mas foram impedidos de tomar posse ou de entrar em cargos públicos, seja no Poder Judiciário, seja no Legislativo, seja no Executivo, em todos os níveis, quando válido o concurso. Olha só, todos aqueles que estavam em concursos válidos, mas foram impedidos de assumir o seu cargo público para o qual prestaram concurso, foram aprovados, concurso válido, né? Eles foram impedidos ou de tomar posse, ou de entrar, ou mesmo que tomaram posse, foram impedidos de entrar em exercício. Não puderam tomar posse ou não puderam entrar em exercício, tá certo? Seja um cargo público do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, por questões exclusivamente políticas. Eles também serão declarados anistiados políticos. Pois bem, a nossa lista acabou. Todos os que falamos até agora, e foram muitos, todos são os que se enquadram em alguma situação onde ele será considerado anistiado político. E, por ser anistiado político, passará a ter o direito a esta aposentadoria ou pensão excepcional do anistiado político, que iniciamos agora o detalhamento. Vem comigo. Muito bem. Fica assegurado o direito de requerer esta declaração do anistiado político, não apenas para aquele que deveria recebê-lo, mas também aos seus sucessores ou dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. Então veja, se o anistiado político, se aquela pessoa que se enquadra nas regras de anistiado político que nós estudamos, se ela não fizer o requerimento dessa declaração de anistiado político, por exemplo, né, os seus sucessores ou dependentes terão direito de requerer essa declaração. Ou seja, mesmo que aquela pessoa que é anistiada política não esteja mais entre nós, os seus dependentes ou sucessores poderão requerer este reconhecimento, essa declaração de que ele era, aquele de quem são os dependentes e sucessores, os requerentes, ele vai dizer que aquela pessoa era anistiada política e vão querer a respectiva declaração. Tá bom? Vamos seguir. Agora nós vamos falar do benefício. Nós vimos que temos dois benefícios. A reparação econômica de caráter indenizatório, de prestação única, e aquela de prestação mensal. Vamos falar das duas agora, olha só. Reparação econômica de caráter indenizatório. Bom, além da declaração de anistiado, um dos benefícios é dinheiro. É uma reparação econômica. Esse benefício chama-se reparação econômica. Mas vamos seguir. A reparação econômica, lembrando que ela tem caráter indenizatório, para indenizar o prejuízo que essas pessoas tiveram por perseguição política, tá? A reparação econômica de caráter indenizatório será em prestação única, ou é uma ou outra, tá? Não são as duas. Ou em prestação mensal. E no caso de ser uma prestação mensal, será mensal, permanente e continuada. E será pago nas condições estabelecidas, como nós já vimos ali, para aquelas pessoas que já estudamos, lá do caput do artigo 8º do ADCT, tá certo? E o dinheiro vem da onde? Da conta do Tesouro Nacional. Então vejam, a reparação econômica desses que foram declarados anistiados políticos, ela pode ter uma reparação econômica em parcela única ou em parcela mensal, permanente e continuada. Então, ou é única ou é mensal. Beleza. Segundo, o dinheiro vem da onde? Vem do INSS?
do Ministério do Trabalho e Previdência? Não. O dinheiro vem da conta do Tesouro Nacional. Grave isso. O dinheiro vem da conta do Tesouro Nacional. Vamos seguir. A reparação econômica, aquela em prestação única, estamos falando agora da reparação econômica em prestação única, ela não é acumulável com a outra, qual seja, aquela reparação econômica em prestação mensal. É uma ou outra, tá? Aqui, ó. Então vejam. Ou terá direito à prestação única, ou terá direito à prestação mensal. Ambas não podem ser acumuladas. É uma ou outra. Seguindo. A reparação econômica, lembrando que a reparação econômica é dinheiro, né? A reparação econômica daquele que foi declarado anistiado político, dentre os que vimos, tem caráter indenizatório, como nós já vimos, tá? E em prestação única ou mensal, como nós já vimos, né? Se for mensal, é permanente e continuada, ou prestação única. Ela será concedida mediante... O que vai concedê-la? Tá aqui, ó. Portaria. Portaria do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Veja, não é Ministro da Defesa, é Ministro da Justiça e Segurança Pública, após um parecer favorável de quem? Dessa comissão aqui, ó. Comissão de Anistia, criada no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então vejam, o benefício, pessoal, aquele benefício, seja em parcela única, seja em parcela mensal, sucessiva, né, permanente, continuada, perdão, parcela única ou parcela mensal, permanente e continuada. Elas serão concedidas mediante portaria de quem? Do Ministro da Justiça. Então é portaria do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Mas não basta somente o Ministro da Justiça e Segurança Pública determinar aí que o benefício seja concedido. Não. Essa indenização, né, seja concedida. Antes disso, tem-se que ter um parecer favorável. E quem é que pode dar esse parecer favorável? Está aqui, ó. A Comissão de Anistia, criada no âmbito do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é o que, né, está prejudicado aqui. Então vai ter esse Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vai fazer aí um parecer favorável, e em havendo esse parecer favorável, o Ministro da Justiça e Segurança Pública determina a concessão do benefício. Vamos seguir. A portaria do ministro é que vai conceder esse benefício. Vamos falar agora, pessoal, da primeira prestação, que é a reparação econômica de prestação única. Prestação única. Vamos lá. Reparação econômica em prestação única. Nós sabemos que tem duas, uma de prestação única e uma outra de prestação mensal, né? Permanente, continuada. Vamos falar de prestação única. Esta reparação econômica ao anistiado, devido em prestação única, e estamos falando de dinheiro aqui, tá? Consistirá no pagamento de quanto? De 30 salários mínimos por ano de punição. É dinheiro para dedéu aqui, ó. 30 salários mínimos por ano. Apesar que é bem menos do que o prejuízo que provavelmente ele sofreu, né? 30 salários mínimos por ano de punição. Então, para cada ano em que ele foi punido, aquele anistiado político que optar pela indenização em parcela única terá 30 salários mínimos para cada ano em que ele esteve punido. Vamos seguir. Será devido a quem? Aos anistiados políticos, né? Mas apenas este valor de 30 salários mínimos apenas será devido para aqueles que não comprovarem o vínculo com a atividade laboral. Porque os que comprovarem, o cálculo será feito de outra forma, tá? Mas os que não puderem comprovar o vínculo com a atividade laboral, aí eles receberão esses 30 salários mínimos por ano. Então, quem comprova a atividade laboral, a regra é outra. Mas para os que não comprovam a atividade laboral, aquele que não tem, eu não tenho como comprovar o que eu fazia na época, enfim, eles vão receber, na condição de iniciado político, vão receber os 30 salários mínimos para cada um dos anos em que eles foram punidos. Mas
este valor se eles não tiverem como comprovar, né, a sua atividade laboral, o seu trabalho. Vamos seguir. Para o cálculo desse pagamento que nós mencionamos, considera-se como um ano qualquer período inferior a 12 meses. Ou seja, basta um dia já vale um ano, olha só. Assim sendo, a título de exemplo, se a punição durou 4 anos e 2 meses, considerar-se-á 5 anos, tá certo? Então, qualquer período inferior a 12 meses já é considerado um ano. Então, repito, se a punição hipotética foi de 4 anos e 2 meses, ele vai ter direito só a 4 vezes essa indenização aí? 4 vezes 30 salários mínimos? Não. É 30 salários mínimos por ano. Se ele ficou 4 anos e 2 meses, ele vai receber o equivalente a 5 anos. Se ele ficou 4 anos e 1 mês, será o equivalente a 5 anos. Ou seja, qualquer período inferior a 12 meses já faz com que ele tenha direito ao ano todo como indenização. Tranquilo? Então, no caso de 4 anos e 2 meses, ele vai receber o equivalente a 5 anos de indenização e não a 4. Ou não vai ser proporcional a 4 anos e 2 meses. 4 anos e 2 meses, repito, vale 5 anos. Por quê? Porque a lei fala que considera-se um ano qualquer período inferior a 12 meses. É menor que 12 meses, já vale como o ano todo, tá bom? Se ele foi punido por 2 meses, já vai ganhar a indenização do ano todo. Fechado? Vamos seguir. Só que tem um limitador. Em nenhuma hipótese, o valor da reparação econômica em prestação única poderá ser superior a 100 mil reais. Esse é o teto. Então, são 30 salários mínimos por ano de punição, limitados a 100 mil reais. Tranquilo? Esta de prestação única é fácil. O que vai ficar mais complexo é a de prestação mensal, mas vamos seguir. Vem comigo, porque agora é que você vai aprender tudo e vai saber disso para a prova. Vamos lá. Vamos falar agora da segunda prestação, da segunda reparação econômica. Qual seja a reparação econômica de caráter de prestação mensal, permanente e continuada. A partir de agora, vamos falar não mais da prestação única. A partir de agora é da prestação mensal, permanente e continuada. Vamos ver qual é. A reparação econômica do anistiado em parcela mensal, permanente e continuada, gravem isso, que agora é a regra 2, né? A regra 1 é aquela reparação econômica em parcela única. Agora é parcela mensal, permanente e continuada, tá? Lá nos termos do artigo 8º do ADCT, ou seja, para o anistiado político, será assegurada quem? Aos anistiados políticos que comprovarem vínculo com atividade laboral. Ou seja, quem comprovar vínculo com atividade laboral vai ter direito, apenas quem comprovar vínculo com atividade laboral, é que vai ter direito a esta prestação mensal, permanente ou continuada. Mas ele poderia optar pela única também, mas ele não optou, tá? Então, olha só, a exceção dos que optaram a receber por prestação única. Olha que interessante. Os que não conseguirem comprovar a sua atividade laboral, eles não têm escolha. Só podem receber em prestação única. Agora, os que comprovem a sua vida laboral, eles podem escolher se receberão em prestação única ou em parcelas mensais, permanentes e continuadas. Então vejam, se a pessoa não tem como comprovar o seu trabalho, a sua atividade laboral, né, da qual sofreu punição, em relação à qual sofreu a punição, se não tem como comprovar a atividade laboral, a única possibilidade para ele é receber a reparação econômica em parcela única. Mas se houver como comprovar qual era a sua atividade laboral quando da punição, ele pode receber qualquer uma das duas, uma ou outra. Ou aquela única, ou aquela, esta aqui, mensal, permanente e continuada, mas somente se conseguir comprovar a sua atividade laboral. Vamos seguir. Muito bem. Isto posto, vamos falar do valor agora. Valor. Nós sabemos o valor da prestação única, né? Lembram dela? Qual é o valor da prestação, da reparação econômica em parcela única? Lembram? Os 30 salários mínimos por ano, limitado a 100 mil reais? Pois bem. Agora, e esta de valor, prestação mensal, permanente e continuada? Vamos lembrar? Vamos aprender? Vamos ver qual o valor dela. Olha só. Valor da prestação mensal, permanente e continuada. Olha só, o valor desta prestação mensal, permanente
e continuada será igual ao da remuneração que esse anistiado político receberia, não é recebia, é receberia se na ativa estivesse. Então vejam, qual é o valor dessa prestação mensal permanente continuada? Daquele que consegue comprovar, obviamente, sua atividade laborativa. Ora, se ele não tivesse sido punido, se ele não tivesse sido afastado, se ele não tivesse sido perseguido por razões exclusivamente políticas, quanto é que ele estaria recebendo hoje? Este é o valor da sua pensão especial do anistiado político. Ou seja, a sua reparação mensal é o quanto, né, não vou trazer variáveis para cálculo aqui, mas é o valor que ele receberia hoje se estivesse na ativa, se tivesse seguido carreira, continuando ali, nós vamos ver com as promoções, com tudo, né? O quanto uma pessoa que estava no lugar dele e não foi demitida, não foi perseguida, está ganhando hoje. Então vejam, é o quanto ele ganharia hoje, né? Se não tivesse sido perseguido politicamente. Vamos seguir, olha só. Portanto, pessoal, o valor que ele vai receber de prestação mensal permanente continuada, ou seja, todo mês, não é uma prestação só não, é mensal, será igual ao valor da remuneração que esse anistiado político receberia se tivesse na ativa até hoje, né? Considerada a graduação a que teria direito, claro, né? Se ele fosse ter aí graduações, subir de níveis, subir de classes, de padrões, tudo isso deve ser considerado. Obedecidos os prazos para promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, asseguradas as promoções do oficialato aos oficiais, né? Independentemente de qualquer requisito ou condições, serão a eles asseguradas as promoções do oficialato, respeitadas as características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, considerando os seus paradigmas, tá bom? Vamos entender o que é isso? Pois bem, o que são paradigmas? São pessoas tomadas por referência. Vamos imaginar que você e um amigo trabalhavam na mesma época, no mesmo cargo. Por exemplo, uma mesma função pública. E você foi perseguido politicamente e ele não. Ora, então ele é o seu paradigma. O quanto ele evoluiu, o quanto ele progrediu, qual é a classe padrão dele hoje, qual é o nível que ele está hoje hierárquico, quais foram aí as promoções que ele recebeu. E você vai ganhar o mesmo que ele ganha hoje. Ou seja, vai pressupor, no caso do paradigma, que o tanto que aquela pessoa que trabalhava com você progrediu, seria o tanto quanto você progrediria. Ou se não houver esse paradigma, ou mesmo que haja, você pode calcular também onde você estaria hoje, se não tivesse sido demitido, se não tivesse sido afastado, se não tivesse sido prejudicado, se não tivesse sido impedido de tomar posse ou de entrar em exercício. Ou seja, as pessoas que naquela época entraram naquele cargo, naquela função, a quais promoções elas estavam sujeitas. Dentro do seu regime jurídico, né, civil ou militar, quais foram as promoções aos quais ela teria recebido se estivesse trabalhando, quanto é que ela estaria ganhando hoje. E é isso que ela vai ganhar como parcela mensal, permanente e continuada. Vamos seguir. Ainda sobre o valor da prestação mensal. Este valor da prestação mensal, permanente e continuada será estabelecido conforme os elementos de prova oferecidos pelo requerente. Ele tem que provar, né, o quanto ele estaria recebendo hoje, com base no paradigma, com base nas promoções, nas progressões, enfim. Além disso, também pode-se obter aí a comprovação por meio de informações em órgãos oficiais, fundações, empresas públicas ou privadas, empresas mistas, né, que são as sociedades de economia mista, sob controle estatal, ordens, sindicatos, conselhos profissionais, a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição. Ou seja, além dos elementos probatórios trazidos pelo próprio requerente, também pode-se obter informações em todos esses órgãos que eu mencionei aqui, né? Entidades, órgãos ou entidades, ao qual ele estava vinculado na época, né? Vamos seguir. E também, pessoal, se não houver outra possibilidade aí de aferição, ele pode ser simplesmente o valor do benefício, pode ser arbitrado. Arbitrado com base em quê? Em pesquisa de mercado. Veja, imagine um trabalhador da iniciativa privada, por exemplo, que foi afastado, né, compelido a se afastar da sua atividade, por exemplo, da época, por perseguição exclusivamente política. Ele é um anistiado político, beleza. Ora, se não houver como trabalhar com base no paradigma, saber quanto ele ganharia hoje, faça um arbitramento. Baseado em quê? Em pesquisa de mercado.
verifica-se quanto uma pessoa, né, com aquela experiência profissional que ele teria hoje, que trabalhava no cargo que ele trabalhava, quanto é que essa pessoa, em média, por uma pesquisa de mercado ganha hoje? Com base nessa média da pesquisa do mercado, pode também se definir o valor do seu benefício excepcional do anistiado político. Vamos seguir. Ainda sobre valor. Olha só, mais um slide sobre valor. E não é o último, hein? Da prestação mensal. Mensal, permanente, continuado. Olha só. Para o cálculo do valor desta prestação mensal, permanente, continuada, serão considerados os direitos e as vantagens que deveriam ser incorporados à sua situação jurídica da categoria profissional a que pertencia o anistiado político, também considerando seus paradigmas, tá certo? Ou seja, não é apenas a remuneração que ele deveria ganhar hoje se estivesse na ativa, mas também, né, todas as promoções, todas as vantagens, os direitos, ou seja, não apenas a remuneração e as promoções, mas também vantagens e direitos que eventualmente ele incorporaria ou que ele passaria a ter se não tivesse sido perseguido politicamente. Ele teria direito não apenas à remuneração, às suas promoções, à sua elevação de categoria, mas também a direitos e a vantagens que eventualmente o cargo lhe proporcionaria. E tudo isso, uma vez apurado, será devido para ele no valor do seu benefício excepcional do anistiado político. Vamos seguir. O que é paradigma? Né? Já falei para vocês, considerando-se paradigmas, o que é paradigma? É a situação funcional de maior frequência constatada entre pares, ou seja, pessoas que se encontravam na mesma situação que você, né? Colegas contemporâneos do anistiado, que apresentavam, na época em que você se afastou por sofrer perseguição política, o mesmo posicionamento no cargo, emprego ou posto quando da punição. Ou seja, paradigma são aquelas pessoas, aqueles pares, aquelas pessoas que se encontravam na mesma condição que você quando você foi punido. Ah, mas haviam várias, algumas foram melhor, algumas prosperaram mais na carreira, outros menos. Então o paradigma será o quê? Será aquela situação com maior frequência. Ou seja, onde estaria hoje, onde está hoje a maior parte das pessoas que estavam no seu cargo, emprego ou função na época em que você foi punido. Então, né, às vezes uma foi melhor que as outras, uma foi pior, não. Mas a maioria das pessoas que estavam na mesma situação que você quando da sua punição, como é que elas estão hoje? Qual a categoria, o grau, a classe, o padrão, a remuneração, e é com base dessas pessoas que compõem a maioria dos seus pares, serão considerados paradigma para fins de definição de qual será o valor do seu benefício mensal, né? Aquele benefício mensal permanente continuado. Vamos seguir. Ainda sobre valor, e também não é o último slide, hein? Esse é o principal ponto, o principal assunto desta aula, são o cálculo do valor dessas prestações. Olha só, ainda sobre o valor da prestação mensal, o que nós temos aqui? As promoções que são asseguradas ao anistiado político, olha que interessante, elas independerão do seu tempo de admissão ou incorporação do seu posto ou graduação, sendo obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e nos regulamentos vigentes, vedada a exigência de qualquer satisfação de condição incompatível com a situação pessoal do beneficiário. Ou seja, serão asseguradas ao licenciado político as promoções, tá? Independentemente do seu tempo de admissão ou incorporação, né, de seu posto ou graduação, sendo obedecido os prazos que ele teria, caso ele permanecesse na atividade onde ele estaria hoje, independentemente de características de desempenho, só os que tiveram melhor desempenho que foram promovidos. Ora, ele vai ser promovido independentemente do desempenho, porque ele não teve como ser avaliado no desempenho, já que ele foi perseguido e demitido, por exemplo. Então, ele vai ter direito a essas promoções, tá certo? Independentemente, como vimos aqui, né, do tempo de admissão, incorporação ao seu posto ou graduação, sendo obedecidos prazos de permanência na atividade previsto na lei ou regulamento, ou seja, apenas obedecendo os prazos para a promoção, ele terá direito a elas. Mas ele não sabemos se ele implementou a condição de ser o servidor de destaque. A promoção era só para metade dos funcionários a cada ano. A promoção era só para os mais bem avaliados. Não, ele não se submete a nada disso. Basta preencher um interstício de tempo necessário para a promoção,
que será considerada a promoção em favor daquele anistiado, né, político, perseguido politicamente, que acabou se afastando do trabalho por ser aí um anistiado, por ser aí, né, por uma perseguição política, tornando-se um anistiado político. Então vejam, em resumo, ele não vai ter promoções, a sua promoção não dependerá do cumprimento de requisitos. Outros que não sejam o tempo necessário para a promoção acontecer, independentemente de exigir outro requisito, mesmo que ele não cumpra, não há como saber se ele cumpriu ou não, porque ele não estava lá, e ele terá direito a essas promoções. Vamos seguir. Os valores dessas prestações mensais, devidas ao anistiado político, poderão gerar efeito financeiro a partir de quando? Olha só, poderão gerar efeitos financeiros já a partir da promulgação da Constituição Federal de 88, tá? Claro que ele pode ter direito a esse benefício, né, a partir da 5 de outubro de 88. No entanto, considerando-se para o início da retroatividade a prescrição quinquenal, a data do protocolo da petição ou requerimento inicial da anistia. Então vejam, o direito já está garantido desde a promulgação da Constituição de 88. No entanto, uma vez requerido o benefício, ele só pode retroagir no prazo quinquenal, essa prescrição quinquenal, ou seja, pedindo aí no máximo dos últimos 5 anos. Ele não pode pedir hoje todo o período desde 1988, né? Desde 5 de outubro de 88, não pode. Ele pode pedir a qualquer momento a partir de 5 de outubro de 88 para ter direito, no entanto, sempre respeitando esta retroatividade máxima de 5 anos, que é o respeito ao prazo de prescrição quinquenal, contado aí do seu requerimento, né, ou da sua petição inicial para obter aí o benefício. Vamos seguir. Mais informação sobre o valor da prestação mensal. E também não é o último slide que trata disso. Olha só. O valor da prestação mensal permanente e continuada, que é aquela para quem não optou pela prestação única, mas sim pela mensal, o valor de cada mensalidade, de cada prestação, nunca poderá ser inferior ao salário mínimo. Então, no mínimo é o salário mínimo. E no máximo, não poderá ser superior ao subsídio do ministro do STF, que está estabelecido lá no artigo 37, inciso 11, parágrafo 9º da Constituição. Então, veja, no caso dessas prestações mensais, o mínimo é o salário mínimo e o teto é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém poderá receber como prestação mensal um valor inferior ao salário mínimo, nem superior ao subsídio do ministro do STF. Agora, quem recebe uma prestação em parcela única, aí pode ser mais, né? Ele vai receber aí, nós vimos que pode ser até R$100 mil no máximo, e equivalente a 30 salários mínimos por ano de punição, não podendo passar de 100 mil. Mas a de prestação mensal, o limite é mensal. No mínimo um salário mínimo por mês e no máximo por mês o subsídio do ministro do STF. Vamos voltar para a tela. Se o anistiado político ele era na data da punição, ou seja, quando ele foi punido, ele foi demitido, foi perseguido ali, compelido a se afastar das atividades, aposentado compulsoriamente, ou seja, quando o anistiado político, na data da punição, ele comprovadamente era remunerado por mais de uma atividade laboral não eventual, ou seja, de forma não eventual, ele exercia mais de uma atividade, então o valor da sua prestação, cálculo ali, do valor que ele vai receber de prestação mensal, permanente e continuada, deve contemplar a soma das remunerações a que ele tinha direito. Ou seja, ele tinha 2 trabalhos não eventuais, vai ter que calcular o valor que ele teria direito das 2 remunerações e somar. Lembrando que o limite é o subsídio do ministro do STF, né? E sempre obedecendo também as regras constitucionais de não acumulação de cargos, funções ou empregos ou proventos, tá? Ele não pode, claro, receber por 2 atividades cuja acumulação seja proibida pela Constituição. Mas vamos imaginar que ele exercia um cargo público e um outro cargo ali de professor ou técnico científico. Neste caso, em que existe a possibilidade de acumulação, ele poderá também receber esta pensão, né, somando a remuneração das 2 atividades que exercia, ou das 3. Quando ele exercia mais de uma atividade, em se comprovando todas as atividades que ele exercia na época em que foi punido, em caráter não eventual, né? Não é aquela que ele fazia eventualmente, mas aquelas atividades permanentes. Vamos supor que ele era, oficialmente, ele era um servidor público e um professor, né, de uma universidade. Neste caso, em se confirmando e comprovando, ele vai receber
a remuneração que ele teria direito hoje, tanto por um cargo quanto pelo outro, somados. Tá? Se ele fosse receber 15 mil por um e 10 mil pelo outro, em valores de hoje, ele teria direito aos 25 mil. Não podendo, né, superar o teto, né, remuneratório dos servidores públicos, que é o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. E também, além de não poder superar o subsídio do ministro do STF, nós vimos aqui que tem que obedecer às regras constitucionais de não acumulação. É claro que ele não vai receber 2 remunerações por 2 atividades que são de acumulação proibida. Vamos seguir. Ainda sobre, agora o último slide, que trata do valor da prestação mensal. Beleza. Para o cálculo da prestação mensal devida ao anistiado político, serão asseguradas na inatividade, na aposentadoria ou na reserva as promoções ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teria direito se estivesse em serviço ativo. Pois é, aqueles anistiados políticos, né, que foram ali colocados em inatividade, aposentados ou colocados na reserva, eles terão direito de receber as promoções do cargo, emprego, posto ou graduação que teriam direito se estivessem na ativa. Ah, mas eles foram colocados aí compulsoriamente, aposentados compulsoriamente, colocados na reserva compulsoriamente. Mesmo assim, eles vão receber hoje, com esse benefício especial ao anistiado político, o valor que eles receberiam se estivessem na ativa com todas as promoções decorrentes. Beleza? Vamos seguir. O reajustamento. Bom, uma vez que eles já recebam os seus valores ali calculados e ele já esteja recebendo, o reajustamento dessa prestação mensal permanente e continuada será feito quando? Quando ocorrer alteração na remuneração que o anistiado político estaria recebendo se estivesse em serviço ativo. Então vejam, o cálculo da remuneração dele é feito, como vimos, com base num cálculo hipotético de quanto ele estaria recebendo hoje se não tivesse sofrido a punição e ainda estivesse na ativa. E os reajustes também irão acompanhar os reajustes ali, como nós vimos, que o anistiado político estivesse recebendo se estivesse na ativa. Então o cálculo é feito de forma a simular hipoteticamente que aquele anistiado político está trabalhando. Ele não está, mas é como se estivesse, né? A não ser que ele seja reintegrado. Mas veja só, aquele anistiado político ele vai receber este benefício de forma a repor os valores que ele estaria recebendo se estivesse trabalhando. E o reajuste vai acompanhar o reajuste daquele cargo, daquele salário que ele estaria recebendo se estivesse trabalhando. Beleza? Vamos seguir. Vamos falar dos descontos, ou seja, o que se pode descontar deste benefício? Ou não, na verdade, o que não se pode descontar. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de, ou seja, esta aposentadoria e pensão excepcional ao anistiado político não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, ou seja, ele vai receber sem pagar INSS, não, né, poderão contribuir para qualquer caixa de assistência ou fundo de pensão ou previdência, não pode ser objeto esse benefício de ressarcimento de suas responsabilidades estatutárias e nem incidência de imposto de renda. Grave isso aqui, é questão boa para a prova, pessoal. A questão boa para a prova é: este benefício do anistiado político, de prestação mensal, né, permanente e continuada, ela pode sofrer incidência, né, e não só essa, a de parcela única também. O valor da remuneração do anistiado político pode sofrer desconto de contribuição previdenciária? Não. Pode sofrer desconto de imposto de renda? Não. É isento também de imposto de renda. Contribuição a caixas de assistência ou fundo de pensão e previdência? Não. Ressarcimento de suas responsabilidades estatutárias? Não. Não pode sofrer quaisquer desses 4 descontos mencionados aqui. Se cair na prova, você sabe que tais valores não poderão ser descontados desta pensão do anistiado político, desta aposentadoria excepcional do anistiado político. Vamos seguir. Vamos falar agora da parte burocrática das competências administrativas. Caberá a quem decidir a respeito dos requerimentos destes benefícios dos anistiados políticos? Quem que vai decidir a respeito desses requerimentos? O ministro de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, porque aqui envolve basicamente direitos humanos, né? Então vejam, o ministro de Estado da Mulher, Família e Direitos Humanos, a ele é que cabe, né,
decidir a respeito dos requerimentos, ou seja, decidir se concede ou não concede ali o benefício com base nos requerimentos apresentados. Cabe a quem? Ao ministro, né? A Mulher, Família e Direitos Humanos. Vamos seguir. O anistiado político, que é o que estamos estudando neste módulo, ou até mesmo o seu dependente, tá? Quaisquer um deles, poderá solicitar a qualquer tempo a revisão do valor da correspondente prestação mensal, permanente e continuada, toda vez que não esteja de acordo com os artigos aí que tratam deste cálculo da Lei 10.559 de 2002. Ou seja, se o segurado, né, o beneficiário, perdão, né, o anistiado político, se o anistiado político ou o dependente do anistiado político estiverem discordando do valor que está sendo pago, falam, não, estão pagando o valor errado, esqueceram de incluir alguma promoção, esqueceram de incluir alguma progressão na carreira, esqueceram de incluir algum benefício, alguma vantagem pessoal do cargo, né? Enfim, sempre que discordarem do valor que está sendo pago, o que eles poderão fazer, né? Poderão aí solicitar a revisão do valor, levando os elementos de prova, evidentemente, de que o valor não é aquele que está sendo pago, mas um outro certamente maior. Vamos seguir. Ainda sobre competências administrativas, a parte burocrática. Fica criada, né, esta lei criou, no âmbito do Ministério, atualmente o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi criada o quê? Uma comissão chamada Comissão de Anistia. E o que é essa Comissão de Anistia, dentro do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, tem como finalidade? A finalidade desta comissão é examinar os requerimentos desse benefício, né, que é devido aos anistiados políticos, e de assessorar o ministro de Estado em suas decisões de conceder ou não. Então vejam, quem vai examinar os requerimentos e auxiliar o ministro de Estado nesta concessão ou não do benefício é esta comissão de anistia, que foi criada no âmbito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tranquilo? Vamos seguir. Os membros dessa comissão, pessoal, essa comissão de anistia, que foi criada no âmbito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, os membros serão designados por meio de uma portaria do próprio ministro, tá? Do ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O ministro é que vai designar ali os membros da comissão de anistia, tá? E a participação da comissão, entre outros, né, será formado por um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo ministro de Estado, respectivo, que é o ministro de Estado da Defesa, tá? E um representante dos anistiados. Então vejam, os membros da Comissão de Anistia serão designados por meio de portaria do ministro de Estado, Mulher e Família e dos Direitos Humanos. E participarão da comissão, entre outros, tá? Ou seja, não é apenas eles. Entre outros, vai ter um representante do Ministério da Defesa, indicado pelo ministro da Defesa, além de um representante dos anistiados, dentre outros membros. Vamos falar agora do representante dos anistiados, né? Quem indica o representante dos anistiados? Está aqui, ó. O representante dos anistiados, que fará parte da comissão de anistia, será indicado pelas respectivas associações, né? E uma vez que ele for indicado, ele é indicado, tá? Pelas respectivas associações e será designado conforme um procedimento estabelecido pelo ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tá bom? Então, quem indica o representante dos anistiados? A própria associação, a respectiva associação dos anistiados. Então, ela é que vai indicar ali o representante dos anistiados nesta comissão de anistia. E a indicação será, mas e a designação? Uma vez que for indicado pela respectiva associação, comissão, aqui, quem que vai... feita a indicação, quem que vai designá-lo? Aí será designado pelo ministro de Estado aí, da Família, da Mulher, Família e Direitos Humanos. Tranquilo? Vamos seguir da forma que ele estabeleça. Vamos falar um pouquinho sobre a comissão de anistia, que pode cair na sua prova. Se cair na sua prova sobre a comissão de anistia, você e só você vai acertar. Olha só. A comissão de anistia poderá, com o objetivo de instruir os processos e requerimentos, não é deverá, mas é poderá. A comissão de anistia, para poder instruir os processos e requerimentos, né,
para poder embasar ali a sua análise procedimental do requerimento, ele poderá fazer o seguinte, essa comissão de anistia: realizar diligências, ou seja, ir até o lugar para levantar determinadas informações, né? Requerer informações e documentos de quem de direito, ouvir testemunhas, emitir pareceres técnicos, bem como fazer aí o arbitramento, com base nas provas obtidas, do valor das indenizações em parcela única ou mensal, quando não for possível identificar o tempo exato de punição do interessado. Então vejam, a comissão de anistia pode realizar diligências, pode solicitar documentos, pode ouvir testemunhas, emitir pareceres técnicos, e quando, apesar de tudo, não for possível identificar qual é o real tempo em que aquela pessoa esteve ali punida, né, por questões exclusivamente políticas, não tem como mensurar, identificar o tempo exato de punição do interessado, aí esta comissão de anistia pode arbitrar, né, definir com base em algum elemento, né, em alguma aferição direta, e arbitrar o valor deste benefício, né, indenizatório mensal ou até mesmo em parcela única. Beleza? Vamos seguir. Qual que é o prazo para o cumprimento das decisões? Vamos ver. As requisições e as decisões que sejam proferidas pelo ministro de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nesses processos que analisam os requerimentos dessa aposentadoria e pensão excepcional do anistiado político, serão obrigatoriamente cumpridos, tá? Tanto as requisições quanto as decisões proferidas deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias. Gravem isso. 60 dias. Por todos os órgãos da administração pública e por quaisquer outras entidades que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade orçamentária. Claro, né? Tem 60 dias para cumprir, se tiver dinheiro. Se não tiver, aí peraí que o prazo é outro, né? O prazo não é 60, vai ter que esperar. Mas em havendo disponibilidade orçamentária, como nós vimos aqui, o prazo é 60 dias para as requisições, para cumprir ali as requisições e também as decisões proferidas nesse processo de anistia política. Beleza? 60 dias, salvo se não houver disponibilidade orçamentária, mas em havendo, o prazo é de até 60 dias. Vamos falar um pouquinho sobre requisição de documentos. Para a finalidade de bem desempenhar suas atribuições legais, a comissão de anistia, como nós já vimos, ela pode requisitar documentos. De quem? Empresa pública ou privada, sociedade de economia mista, né? No período abrangido pela anistia. Documento pode solicitar documentos e registros funcionais do postulante à anistia, que tenha pertencido aos seus quadros funcionais. No entanto, olha a observação aqui, não podendo essa empresa recusar-se à devida exibição dos referidos documentos, tá certo? Só que ela não pode se recusar desde que sejam solicitados oficialmente por um expediente administrativo da comissão de anistia, né? E requisitar, quando julgar necessário, informações e assessoria das associações dos anistiados. Então vejam, o requerimento pode ser feito a qualquer um, qualquer, né, empresa, entidade, a quem quer que seja, tá certo? E serão obrigatoriamente cumpridas quando formalmente solicitadas. Gravem isso. Vamos falar agora da transferência para dependente e benefícios indiretos. Olha só. O que acontece se o anistiado político morre? Será que tem direito, os seus dependentes terão direito? Sim, olha só. No caso do falecimento do anistiado político, o direito à reparação econômica, né, que vimos, tanto a única quanto a em parcela mensal, periódica e continuada, ela transfere-se aos seus dependentes. Transfere-se aos seus dependentes. Claro que observados os critérios fixados nos regimes jurídicos dos servidores e militares da União. Então vejam, uma vez observados esses critérios aqui fixados nos regimes jurídicos, uma vez que o anistiado político falecer, a sua reparação econômica será transferida aos seus dependentes. Gravem isso,
Idade, então, não é intransferível, é transferível. Esse benefício, pensão, aposentadoria ou pensão excepcional ao iniciado político, ela é transferível aos dependentes. Vamos seguir. Ao anistiado político também serão assegurados benefícios indiretos. O que serão isso? O que será isso, né? Além de toda a reparação econômica, serão assegurados os benefícios indiretos, que são aqueles mantidos pela empresa ou pelos órgãos da administração pública a que eles estavam vinculados quando foram punidos, ou até mesmo pelas instituições aí, pelas entidades instituídas por umas ou por outros, inclusive, olha só, planos de seguros, assistência médica, odontológica, hospitalar, até mesmo financiamento habitacional. Olha que interessante. Imagine, pessoal, que ele estava trabalhando para uma instituição, um órgão, por exemplo, que daria direito a ele a assistência médica, assistência odontológica, plano de seguro, plano hospitalar, até mesmo financiamento habitacional. Ora, além daquela remuneração, né, econômica que nós vimos, em parcela única ou mensal, não será apenas este o direito que ele terá, apenas a declaração de anistiado político e o recebimento da bufunfa. Não! Até mesmo o plano de saúde ele passa a ter direito, até mesmo as vantagens para um financiamento habitacional, até mesmo, né, planos hospitalares, ou seja, é assegurado quaisquer benefícios, como vimos aqui, indiretos, aqueles que não são remuneratórios, mas são benefícios dos que estavam no cargo, e ele vai ter não apenas direito a receber aquilo que receberia se estivesse no cargo, como ter direito também aos benefícios indiretos a que teria direito se estivesse no cargo. Beleza? Vamos seguir. Estamos quase acabando, pessoal. Finalizando. Vamos falar agora de convênio e acumulação. A empresa, a fundação ou a autarquia poderá, mediante um convênio, né, com a Fazenda Pública, encarregar-se do pagamento da prestação mensal permanente e continuada relativamente a seus ex-empregados anistiados políticos, bem como seus eventuais dependentes. Então vejam, o pagamento pode ser feito diretamente pela empresa, pela fundação ou pela autarquia ao qual aquele anistiado político estava vinculado, quando de sua perseguição política, tá? Então pode ser pago pela própria empresa, autarquia, fundação ao qual ele estava vinculado, desde que seja feita mediante convênio. Então pode-se fazer um convênio para que o pagamento seja feito diretamente por aquele que deveria remunerá-lo se ele estivesse trabalhando. Fechou? Vamos seguir. Todos esses direitos que nós estudamos aqui, pessoal, que estão expressos na Lei 10.559 de 2022, eles não excluem quaisquer direitos conferidos por outras normas legais ou constitucionais. Ou seja, o fato de eles terem direito a esta aposentadoria e pensão excepcional do iniciado político não exclui o direito a outros benefícios previstos em outras normas, exceto a vedada, gravem isso, aqui é proibido, vedado a acumulação de qualquer pagamento ou benefício ou indenização com o mesmo fundamento, neste caso, facultando-se a opção pelo mais favorável. Então vejam, o fato deste anistiado político ter direito a outros benefícios decorrentes de outras leis não impede que ele acumule os benefícios decorrentes de outras leis com o benefício do anistiado político. O que ele não pode é receber mais de um benefício de anistiado político pelas mesmas razões, pelo fato de ser anistiado político e ter sido, né, punido por razões exclusivamente políticas, ou seja, ele não pode acumular mais de um benefício pelo mesmo fato. Aí, neste caso, ele vai optar pela mais vantajosa. Mas se for outros benefícios decorrentes de outras leis por outros fatos, podem todos ser acumulados. Fechou? Gravem isso. Olha a questão de prova aí. Vamos falar agora da nulidade e do pagamento. Estamos aí quase partindo para o finalzinho, pessoal. Temos mais uns 2 ou 3 slides, a gente termina, olha só. Comprovando-se a falsidade, pessoal, mas tem que comprovar, viu? Comprovando-se a falsidade dos motivos que ensejaram a declaração desta condição de anistiado político, ou seja, se as condições de declaração de anistiado político forem falsas, tá? Ou os benefícios e direitos assegurados pela lei também for concedido aí, comprovando-se a falsidade desse direito,
o ato respectivo será nulo, obviamente, né? E ele será tornado nulo por quem? Pelo ministro de Estado da Justiça. Veja, não é da mulher, da família, né? E dos direitos humanos. Não. Quem vai tornar nulo o ato é o ministro da Justiça, em procedimento justo, onde será assegurada a plenitude do direito à defesa, né? Contraditório, ampla defesa, ficando, neste caso, em se comprovando a falsidade dos motivos e a nulidade do benefício, vai ter que ressarcir a Fazenda Pública por tudo que recebeu indevidamente, sem prejuízo, ou seja, além de outras sanções de caráter administrativo e penal. Ou seja, configurada a falsidade ali das condições do direito ao benefício, ele será considerado nulo pelo ministro da Justiça, né, vimos aqui, ministro de Estado da Justiça, num procedimento justo, onde será garantido contraditório e ampla defesa, e neste caso, em se confirmando, ele vai ter que ressarcir tudo o que recebeu indevidamente, além das sanções administrativas e penais que no caso couber. Caberá ao ministro da Economia efetuar, com referência às anistias concedidas a civis, não aos militares, mas aos civis, tá? Vou marcar aqui, mediante comunicação ao Ministério da Justiça, no prazo de 60 dias dessa comunicação, o pagamento da reparação econômica, em havendo, evidentemente, disponibilidade orçamentária. Em havendo disponibilidade orçamentária, o valor será pago em 60 dias. No caso de anistiado político civil, não militar, mas civil, quem que paga? O Ministério da Economia, em 60 dias, se houver disponibilidade, tá certo? Orçamentária. Então, caberá ao Ministério da Economia efetuar, em relação às anistias concedidas a civis, né? E mediante comunicação ao Ministério da Justiça, ou seja, o Ministério da Economia comunica ao Ministério da Justiça o pagamento e o fará, né, em 60 dias essa reparação econômica, se houver disponibilidade orçamentária. Vamos seguir. Penúltimo slide nosso, são informações finais. O que nós temos aqui? Tratando-se de anistias concedidas aos militares. Bom, se for civil, nós vimos no slide anterior, né, que é pago pelo Ministério da Economia, comunicando-se ao Ministério da Justiça em 60 dias se houver disponibilidade. Pois bem, e se for anistia política concedida a militar, bem como as reintegrações e as promoções, né, bem como as reparações econômicas, né, reconhecidas pela Comissão de Anistia, neste caso, serão feitas diretamente pelo Ministério da Defesa. Não é pelo Ministério da Economia nem da Justiça, é pelo Ministério da Defesa, no prazo de 60 dias, após comunicar quem? O Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é quem é comunicado, tá bom? Então vejam, o Ministério da Justiça é quem é comunicado, mas quem faz o pagamento no caso de anistiado civil é o Ministério da Economia, e no caso de militar é o Ministério da Defesa, desde que façam a comunicação prévia ao Ministério da Justiça com 60 dias, tá certo? Se houver disponibilidade orçamentária, vamos seguir. A exceção do caso daqueles que ficarem impedidos de exercer na vida civil a atividade profissional específica em decorrência de portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica. Neste caso, não será feito o pagamento pelo Ministério da Defesa, beleza? Então, tratando-se de anistia de militares, reintegrações e promoções, bem como as reparações econômicas reconhecidas pela comissão, todas serão efetuadas pelo Ministério da Defesa, no prazo de máximo de 60 dias, após comunicar o Ministério da Justiça, salvo aqueles que são impedidos de exercer suas atividades profissionais em virtude de portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica. O pagamento de aposentadoria ou de pensão excepcional, que é a que estamos estudando aqui agora, né, relativa aos anistiados políticos, que era efetuado pelo INSS, né, havia um pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativo aos já anistiados políticos, que era efetuado pelo INSS e demais entidades públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, no caso do INSS, serão mantidos, ou seja, todos aqueles aposentadorias e pensões que já eram pagos aos anistiados políticos serão mantidos, sem solução de continuidade, até que sejam substituídos pelo regime de prestação mensal, permanente e continuada, que acabamos de estudar. Então vejam, quem recebia aí
pensão, aposentadoria excepcional de anistiado político, né, pago pelo INSS ou por outras entidades, né, decorrentes de outras leis, eles continuarão sendo pagos, mesmo depois do requerimento desta nova, continuarão sendo pagos até que seja concedida e paga a desta lei que estamos estudando aqui, tá? Só quando começar a pagar a nova é que cessa a antiga. Por que não pode receber as duas? Porque nós já vimos que não se pode receber dois benefícios desse ao anistiado político decorrente dos mesmos fatos geradores. Ou seja, não pode receber dois benefícios por ser anistiado político que sofreu perseguição por excepcionalmente, exclusivamente política. Não. Se ele tem benefício de outras leis, dessa lei aqui, com o mesmo fundamento para o recebimento, ele vai ter que escolher um ou outro. Só quando ele receber esta é que cessa a anterior, tá bom? Haverá continuidade do pagamento até que ele comece a receber a nova. Tranquilo? Agora, receber com outras prestações de outros benefícios de outras leis que não sejam deste mesmo fato de pagamento para anistiado político, pode acumular. Vamos seguir. O último slide da nossa aula sobre aposentadoria e pensão excepcional do anistiado político. A última, vamos lá. Orçamento e transação judicial. Bom, vamos começar falando aqui, ó, que os recursos necessários ao pagamento dessas reparações econômicas de caráter indenizatório, elas terão rubricas de onde? De onde vem o dinheiro? Rubrica própria do Orçamento Geral da União. Pois é, uma rubrica própria do Orçamento Geral da União. E serão determinados por quem? Pelo Ministério da Justiça. Por isso que todo mundo tem que comunicar ao Ministério da Justiça. Por quê que o Ministério da Defesa comunica o Ministério da Justiça? Por que o Ministério da Economia, no caso de anistiado civil, tem que comunicar ao Ministério da Justiça? Porque é o Ministério da Justiça responsável pelos recursos orçamentários para estas indenizações aí que estamos estudando. Olha só. Virá do Orçamento Geral da União, determinados pelo Ministério da Justiça, ele é que determina, com destinação específica para civis, Ministério da Economia, e para militares, Ministério da Defesa. O que nós vimos? Para civis, o dinheiro vem, né, vai vir do Orçamento Geral da União, que será determinado pelo Ministério da Justiça e será encaminhado ao Ministério da Economia para pagar os anistiados políticos civis. Ou que o Ministério da Justiça vai determinar que se encaminhe ao Ministério da Defesa para se pagar aos anistiados políticos militares. Então, quem determina de onde vem o dinheiro? Do Orçamento Geral da União. Quem determina o orçamento, né, para onde vai e quanto vai? O Ministério da Justiça. O valor que vai para pagamento dos anistiados políticos civis vai para onde? Para o Ministério da Economia, por determinação do Ministério da Justiça. E os que vão para pagar os benefícios para os anistiados políticos militares vão para o Ministério da Defesa, por determinação do Ministério da Justiça. E o dinheiro vem de onde? Do Orçamento Geral da União. Fechou? Seguindo. Para fechar, derradeiramente, olha só. O declarado anistiado que se encontre em litígio judicial, né? Litígio judicial significa mover uma ação visando, ou seja, com o objetivo de obter os benefícios ou indenizações estabelecidos aí pelo artigo 8º da ADCT, que é o que estamos estudando agora, né? Ele entrou na justiça para receber este benefício. Será a ele facultado, ou seja, é um direito que ele passa a ter, de celebrar uma transação a ser homologada no juízo competente, né? Uma transação para pôr fim a esse litígio judicial, ficando a Advocacia Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das Autarquias e Fundações Públicas Federais autorizadas a celebrar transação nesses processos movidos contra a União ou suas entidades. Então, pessoal, vejam, sempre que houver aí um litígio judicial onde a pessoa beneficiária, este anistiado político, ele pleiteia judicialmente a sua prestação, indenização de anistiado político, para pôr fim a esse litígio judicial, pode ser feita uma transação dentro do próprio juízo, né, para chegarem num acordo e finalizarem o processo, sendo que, vimos aqui, o advogado-geral da União, né, e os procuradores, né, em geral, da AGU em geral, eles ficam autorizados a celebrar esta transação nesses processos movidos contra a União ou suas entidades,
para se obter aí este benefício, essa aposentadoria ou pensão devida aos anistiados políticos. Tranquilo? Com isso, nós finalizamos o maior dos benefícios decorrentes de legislação especial, o mais detalhado, o mais complexo, mas que vocês viram que também não tem muito segredo. É só pegar aquelas informações-chave e relevantes, montar sua tabela comparativa e partir para o abraço. Finalizamos, então, tudo o que você tinha que saber para a sua prova. O que pode cair na sua prova sobre esse assunto foi minuciosamente estudado aqui. É claro que esse estudo, você não terminará ele com tudo retido, mas você terminará o estudo com o conhecimento contextual, com os diagramas prontos para revisar, né? Teremos na próxima aula, né? Teremos os exercícios sobre este assunto, questões inéditas elaboradas por mim, sobre como isso pode ser cobrado na sua prova, e vocês terão, então, o conhecimento pleno. Por hora, contente-se com o conhecimento, e a partir de agora, estudo, revisão, fixação, memorização, consolidação, para chegar na prova muito afiados. Tranquilo? Finalizamos, então, este módulo. Nos encontramos no próximo módulo. Um forte abraço e até lá!